Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, vamos falar sobre gêneros e interpretação textual. É um assunto muito importante, porque quando você abre ali a prova, você se depara com gêneros textuais. E a prova do Enem é basicamente interpretação de texto. É uma prova diferente, por exemplo, da prova da FUVEST, né? Em que você tem uma gramática bem pesada, você precisa entender muito bem de tudo aquilo. Mas a prova do Enem já tem uma pegada mais voltada para interpretação e raciocínio. Então, o aluno ele precisa saber interpretar, precisa ler o texto até o final. Eu me deparo muitas vezes com alunos que reclamam que tem preguiça de ler o texto todo. E é preciso ler bem o texto, mesmo que ele seja grande. Ou mesmo que a questão seja pontual, assim, analise o mesmo assim do texto. Ele precisa ler todo, porque pode ter interpretação ali semântica, sintática, pragmática, então ele precisa ficar atento a tudo isso. Vamos ver aqui algumas questões do Enem, retiradas da prova do Enem. Todas envolvem texto, então a gente precisa ficar muito atento. Ó, esse aqui a gente tem um cartaz, né? Um gênero textual, publicitário, a divulgação de um filme, né? Que horas ela volta, né? Um filme brasileiro com a atriz Regina Casé. Então a gente pode observar que a prova do Enem vai se, né, colocar diante do aluno diversos gêneros textuais. Pode ser a poesia, o cartaz, a letra de música, artigo de opinião. Aqui a gente tem um filme, primeira coisa, um cartaz, né? A frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Ou seja, o enunciado está dizendo que muita gente fala isso. Que horas ela volta? Ah, ela saiu? Que horas ela volta? Ou seja, é uma variedade linguística. Já vimos, temos aula sobre variedade linguística, estude lá. Essa estrutura caracteriza-se pelo... Aí, gente, a pergunta é estrutural. O aluno, ele precisa, gente, destrinchar tudo. Não dá para ler rapidamente e achar que já vai encontrar a resposta. O aluno precisa ir passo a passo ali, o enunciado não é tão pequeno. Ó, falou de variedade linguística, falou do filme, né? Falou agora é da estrutura. Essa estrutura caracteriza-se pelo... Que estrutura? A frase, que horas ela volta? Vamos lá. A. Uso de uma marcação temporal. B. Imprecisão do referente de pessoa. C. Organização interrogativa da frase. D. Utilização de um verbo de ação. Ou é apagamento de uma preposição? Ó, a gente fica em dúvida ali entre duas, entre três. Se você tiver dúvida, você vai pelo critério ali de inclusão e exclusão, né? Mas qual das alternativas vocês marcariam? Uso de uma marcação temporal? A gente pode ver ali que horas ela volta. Tem questão do tempo? Tem. Mas isso tem a ver com estrutura? Imprecisão do referente de pessoa? De pessoa tá falando de quem? É ela, né? Que horas ela volta? Ela tá falando dela. Organização interrogativa da frase? Que horas ela volta ou ela volta que horas? Vamos dizer assim? Teria problema nessa questão de organização da interrogativa? Ou utilização de um verbo de ação? Volta, verbo de ação, ou apagamento de uma preposição? Teria alguma preposição sendo apagada aí? Temos aula sobre preposição gravada também, né? Vocês sabem? Temos aula sobre regência. Então, a resposta correta é a letra E. Por que é a letra E? A gente tem um apagamento de uma preposição, mas aí você pensa, professora, que preposição? Eu falo assim. Pois é, mas o jeito que a gente fala não quer dizer que seja o que a gramática solicita. Então, que preposição deveria ser? A que horas ela volta? Essa é a forma exigida pela gramática. Então, a alternativa correta é a E, apagamento de uma preposição. Pode ser que a outra correta, né, como assim a gente pode observar na C, a organização interrogativa da frase, né, que ela tá, a interrogativa pode ser invertida, mas é uma questão muito inocente, vamos colocar assim. A E tem mais a ver com a questão estrutural da frase. Então, poderia ser a que horas ela volta ou ela volta a que horas? Essa é a forma correta exigida pela gramática. Um outro exemplo é que a gente fala assim, tenho certeza que tudo dará certo,
Mas pela gramática, quem tem certeza de. Eu precisaria da preposição. Então, o correto seria escrever, tenho certeza de que tudo dará certo. Então, fique atento, nem sempre o jeito que a gente fala é o que a gramática propõe. Vamos agora para o texto 2. Uma questão 2 também, lembrando que todas essas questões são do Enem de anos anteriores. Vou-me embora para Pasárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Pasárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Pasárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo de doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio. Vou-me embora para Pasárgada, senti uma redondilha, a primeira célula de um poema, e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Dessa vez, o poema saiu sem esforço, como se já tivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pasárgada de Ciro, e sim a minha Pasárgada. A gente tem Manuel Bandeira, né? Vamos agora para as perguntas. Temos aqui uma opinião, né? A gente não deixa de ter um gênero textual ali, onde o próprio autor fala sobre o texto em que ele escreveu, um poema. Aí o aluno fala, professor, eu nunca vi, vamos embora para Pasárgada. Então, é um poema da nossa literatura, né, em que o eu lírico fala da cidade Pasárgada com muita valorização, falando muito bem dela, que lá ele tem amigos, que lá ele pode encontrar as mulheres que ele quer, a natureza que ele quer. Então, mesmo que você não conheça esse poema, você pode até dar uma pesquisada nele, dá para a gente responder a questão, porque a questão é sobre funções da linguagem. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação. Então, temos até essa aula, tá, sobre funções da linguagem, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. B, referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. D, poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. E é apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de se compor um poema. E aí, o que vocês acham que faz mais sentido? O aluno precisa conhecer o gênero textual, mas principalmente os conteúdos, nesse caso aqui, funções da linguagem. Vai ser uma função emotiva, referencial, metalinguística, poética ou apelativa? Algumas já dá para a gente excluir. Por exemplo, apelativa, né? Ele não quer convencer ninguém da dificuldade de compor um poema. Não é um texto publicitário, né, que é mais a pegada do texto apelativo. Poética, você podia até pensar, será referencial? A emotiva, a gente não tem ali uma característica de emocionar. Então, a gente ficaria o quê? Entre a C, metalinguística, talvez a B, referencial, talvez. A alternativa correta, então, é a C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. O que é a metalinguagem? É a língua falando da própria língua. Então, um dicionário é metalinguagem. Um livro, o Dom Casmurro, que no início do livro explica por que tem esse título, Dom Casmurro, né? Então, é a língua explicando a língua. Então, esse texto tem características disso, porque Manuel Bandeira, ele fala sobre o próprio texto dele, tá? Certo? Agora vamos para a próxima questão. Islã do Corpo é um encontro pesado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criada em 2008.
Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo slam vem do inglês e significa uma nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força. A poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível, numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Então a gente tem aqui a referência na revista Continente e tal. Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume um papel de destaque ao articular diferentes linguagens, com o intuito de... Então, repare, se você não entendeu o texto, você precisa voltar a ele. Grifa as palavras que você considera importantes para entender o que o texto está dizendo, porque aqui a questão não é gramatical, né? Aqui a questão já é mais de compreensão mesmo, de interpretação. Ó, A. Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. B. Redefinir o espaço de circulação da poesia urbana. C. Estimular produções autorais de usuários de Libras. D. Traduzir expressões verbais para a língua de sinais. Ou E. Proporcionar performances estéticas de pessoas surdas. Então, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens. Quer dizer, no corpo eu tenho diferentes linguagens. E isso tem o intuito de quê? Qual das questões a gente pode marcar? Questão A, imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Porque ali, corpo e poesia, né, estão ali correlacionados. Então, por isso que a gente tem que ter o quê? O ritmo incentiva a expressão poética, né? As demais questões, olha só, C, estimular produções autorais, não é um texto de tem intenção de vender, de publicar, não é uma resenha, não tem nada disso. É importante até dizer, né, que o objetivo do texto também responde a essas questões. Então, se fosse uma resenha, talvez seria estimular produções autorais, ou vender, divulgar o trabalho de tal pessoas, mas ali a gente não tem isso, né? Então, por isso, a questão é a A. Vamos para a próxima questão. O ouro do século XXI, Cério, Gadolínio, Lutécio, Promécio e Hérbio, Sumário, Térdio e Disprósio, Ómio, Túlio e Térbio. Essa lista de nomes esquisitos e poucos conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praseodímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas explicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora volta a pensar em retomar essa exploração. Reparem, uma dica também é que as questões do Enem trazem muitas atualidades, muitas revistas assim como uma pegada científica, tá? Então, fiquem atentos. Mas aí você diz, professor, eu não sei, não conheço nada desses nomes de ouro, não se preocupe, porque as questões elas não vão focar nisso. Vamos ver, as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para... Tá vendo? Uma questão que vai falar do ouro e tá preocupada com as aspas, ouro do século XXI, elementos do futuro, vitaminas da indústria. Essas são as aspas que aparecem no texto. E você volta ao texto, né? Não pode chutar, tem que voltar ao texto e ver qual é a questão. Para que essas aspas foram utilizadas? A. Imprimir um tom irônico à reportagem. B. Incorporar citações de especialistas à reportagem. C. Atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. D. Esclarecer termos científicos empregados na reportagem. Ou marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem.
que vocês marcariam aí? Vamos voltar de novo. Ó, ouro do século XXI, elementos do futuro e vitaminas da indústria. O que quer dizer essas aspas? Questão C, atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Ou seja, não está criticando, não está falando mal, está dizendo que eles são importantíssimos, eles são de valor. Quando você usa esses termos ouro do século XXI, o que é ouro? É uma coisa extremamente valiosa. Elementos do futuro. Se hoje a gente usa a tecnologia, quer dizer que ninguém vai ficar sem aqueles objetos. E vitaminas da indústria, ou seja, é o que dá força, né, à indústria. Então, só a única que caberia é, de fato, a letra C. As demais, pode caber uma ou outra, mas a que está mais fiel é dizer por que usaram-se as aspas, né, para isso. Se a gente for pegar as demais, a gente vai ver que pode ter ou não sentido, mas aqui as aspas elas podem ser usadas para várias coisas. A citação de alguém, ou para fazer uma ironia, né? Mas nesse caso foi usado realmente para atribuir o valor aos metais, ou seja, aqueles nomes complicados que a gente viu são muito importantes para a indústria, tá? Então ficou em dúvida? Volta ao texto, vai marcando para poder acertar e se dar bem. Próxima questão. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste, é um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar a olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso, ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhen por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no tupi-guarani e nhen significa falar. Bom, um texto mais fácil, né, mais compreensível, está lá no site da UOL. Vamos ver agora qual a pergunta. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com, muito fácil a pergunta, né? A. Registros do inventário do português brasileiro. B. Justificativas da variedade linguística do país. C. Influências da fala do nordestino no uso da língua. D. Explorações do falar de um grupo social específico. E. Representações da mudança linguística do português. Ó, temos várias questões. Qual delas aí, voltando ali ao texto para a gente dar uma olhada? A gente está aí falando da questão da cultura regional. A expressão idiomática, né? Aquele é um cabra da peste. E aí vem a explicação de cabra depois de peste. Faz uma retomada no texto, claro, você não vai ficar aí muitos minutos, mas uns 2 minutinhos, né? Dá uma volta, aí tem nhen. Qual a alternativa correta? Questão B, registros do inventário do português brasileiro. Por quê? Porque as expressões idiomáticas são do inventário brasileiro, né? Então, aquele é um cabra da peste. Ou então, a palavra cabra, né? A sua explicação. Aí a gente tem depois ali nhen. Não deixam de ser registros do português brasileiro, não é de outra língua, né? A B, justificativa da variedade linguística, não está justificando, está só apresentando. A C, influência da fala do nordestino, não está mostrando que o nordestino influenciou o paulista, não tem nada disso. Exploração do falar de um grupo social específico não é uma exploração, né, do nordestino, é só uma apresentação. E não tem mudança linguística, não tem, por exemplo, era nhen, agora passou a ser outra palavra. Não deixou de ser usado. Então, a alternativa que mais cabe é a A, registros do inventário do português brasileiro. Próxima questão. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra,
perfilavam-se tenebrosas, os caminhos espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-no prostrada em uma angústia desesperada. Ó, a gente já vê que tem uma narrativa, a gente tem ali o livro Canaã, né? E aí, a gente pode observar que é literatura brasileira. Por mais que você não entende, não tenha lido a obra, dá para responder. Aí você tem que voltar e compreender de novo. No texto, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Então, aqui já é uma questão de expressividade na linguagem. A. Relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. B. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. C. Prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. D. Depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente. E E. Instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Claro que aqui a gente fez uma única leitura, mas é um texto que necessita de pelo menos 2 leituras, tá? Então você, aluno, precisa voltar. Essa foi uma questão também do Enem anterior, tá? Das questões de língua portuguesa, todas essas, né? E aí você precisa retomar, então é uma questão fresquinha, né? A gente vai ter questões parecidas com essa nesse próximo Enem, tá? E aí, alternativa correta é uma história sendo contada. Claro que aqui, né, com muitas palavras que talvez a gente não conheça no significado. Alternativa correta, confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Ou seja, eu tenho uma relação entre o estado emocional dela e a paisagem. Tudo isso reflete em alguma coisa. A gente tem ali pássaros noturnos, diz que ela queria fugir, né, ali no final, as árvores. Então tem a natureza e o estado emocional da personagem. É a alternativa que mais se adequa. Questão 7. Texto 1. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto do toco, é um toco sozinho. É um saco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é o Matita Pereira. A gente tem um trecho muito conhecido da música Águas de Março, de Tom Jobim. E o texto 2. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo, nada vem do nada. Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim, 2 fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase a entrada do outono, quando a terra em sede requeimada bebera longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba, gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Temos 2 textos, né? Aí, terminando esse aqui, combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música, que recompõe o mundo para nós. Temos aí, então, aqui já uma opinião, né? Agora, o que mais interessa para a gente é o enunciado. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o ou a. Então aqui, gente, a gente leu 2 textos, né? Um lá da música, letra de música, que também é um gênero que cai muito em Enem, tá? Letra de música. E aí, mas aqui o foco é na segunda. A. Diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. B. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. C. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. D. Relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. E resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país. E aí, a gente tem que observar esse texto aqui, o texto 2, né? Aí faz essa relação com o texto de Olavo Bilac. E desse texto é pau, é pedra, né? Vamos ver qual é a questão correta.
Questão A, diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Ou seja, a letra da música vai dialogar com todas as outras questões da cultura brasileira, né? Então, é isso que a gente precisa observar. Toda vez que tiverem dois textos na questão, pode pedir semelhança, pode pedir diferença. No caso aqui, é uma relação, né, desse primeiro texto aí com o outro, né? Preciso focar e marcando o grifão, como eu já falei, para poder interpretar aí a questão. Então, alternativa correta, a questão A. Vamos então para a questão 8. Uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Ou seja, costuma-se apresentar o indivíduo como um problema e a mudança do estilo de vida como a solução. Argumenta-se ainda que o movimento da aptidão física relacionada à saúde considera a existência de uma cultura homogênea na qual todos seremos livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. O fato é que vivemos uma sociedade dividida em classes sociais na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam a adoção desses estilos de vida. Então aí a gente tem, me parece que um trecho, um artigo de opinião, né? Ou pode ser apenas só uma opinião, né? Retirada aí de um site. Com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida, vamos lá. A. Constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. B. Considera a homogeneidade da escolha de hábitos saudáveis pelos indivíduos. C. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercícios. D. Problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos. E reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercícios promove a saúde. Bom, nesse texto a gente pode voltar, ele fala de, claro, o foco é esse, né, a questão da saúde, mas também vai lá na questão social, não é tão homogêneo assim, retoma o texto e vai lá. O que você pode fazer também, como uma dica, é ir em cada questão e retomá-la no texto. Então, constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. Aí você vai ver e vai conferir, é isso mesmo? Mas vamos para a questão correta. Questão D, problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos. Ou seja, a questão social, ricos e pobres, faz com que as pessoas tenham ou não hábitos saudáveis. Então, se você pensar, há alimentos que o pobre não consegue comprar e que seria interessante para ele mudar o estilo de vida, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a relação entre saúde e estilo de vida, o texto ele vai problematizar isso. Ele não vai só dizer, a gente precisa exercitar, comer bem, para poder viver mais. Não, ele traz também a questão social. E as outras questões não focam nisso. Olha B, considera a homogeneidade da escolha de hábitos saudáveis pelo... Quer dizer, todo mundo escolhe do mesmo jeito? A B a gente já descarta, né? Então, na dúvida, a gente vai voltando no texto em cada questão para confirmar se está certo ou não. Agora a gente vai para as dicas de ouro do Enem. O que a gente precisa saber para se dar bem na prova? Será que é só estudar? Não, existem outras estratégias para a gente se dar bem. Primeira, pesquise sites que sugerem temas da redação. Gente, hoje em dia, existem tantas opções. Quando eu fazia Enem, isso em 2007, 2008, a gente nem tinha site, a gente tinha que estudar pelos métodos tradicionais. Hoje em dia a gente tem muita coisa, desde cursinhos a material grátis na internet. Então pesquise em sites confiáveis. Tem um site da UOL, que tem um banco de redações, que tem propostas com temas diferentes para vocês pesquisarem. Então vão lá, olhem as opções de tema, porque né, é difícil acertar, mas tem gente que chega perto. E outra coisa, se você faz muita redação, você pode utilizar o que você usou em outras redações para um tema que te pega de surpresa, né? Então, procure os temas e já faça o seu esqueminha lá, porque se cair, você já tem ali uma citação, alguma coisa ali como estratégia. Depois, leia o edital do Enem ou de outro vestibular. Se você vai fazer o Enem, tem um edital lá dizendo como funciona a prova, quanto vale a prova, isso também vale para depois, né? ProUni, para o SISU.
Como que isso funciona? Não adianta só fazer a prova, eu preciso conhecer, eu preciso combater o meu inimigo conhecendo ele. Então, se eu leio o edital, eu vou saber como vai funcionar a prova, não vou ficar desatento, né? Então, mesmo que seja grande, porque edital é um gênero textual grande, né? O aluno precisa ler. Saiba interpretar textos e valeu para a aula de hoje. Gente, interpretação de texto não é difícil, mas o aluno precisa ler o texto todo, sublinhar, voltar, não é ler só uma vez, tem que ler 2, 3 e outra. A gente aprende a interpretar interpretando. Pega as questões do ano anterior e vai interpretando e depois pega o gabarito para corrigir. E, última dica, dedique-se. Uma pessoa dedicada, ela chega longe, né? Às vezes as pessoas desistem, ou se não foi muito bem na primeira fase, já se entrega, né? Já fica desanimado para a segunda. Mas se dedique, mantenha o foco, uma hora vai dar certo. Uma hora você vai conseguir fazer o curso que você tanto deseja. Então é isso, espero que vocês se dão bem aí nos resultados e a gente se vê por aí. Até lá!